E aí galera, beleza? Aqui é o Jackson e nesse vídeo vamos falar sobre funções de segundo grau. Eu irei dar a definição de uma função de segundo grau, como tu vai identificar esse bicho, qual a cara do gráfico de uma função de segundo grau e vamos também aprender a construir o gráfico de uma função de segundo grau. Bem, vamos lá. Uma função de segundo grau nada mais é que uma função polinomial, ou seja, uma função em formato de polinômio, neste formato aqui, cujo maior expoente com coeficiente não nulo é 2, certo? E também nós obrigatoriamente teremos um x ao quadrado nela. A função de segundo grau terá a seguinte lei de formação, que também é chamada de forma reduzida, cujo o x é a nossa incógnita e as letras A, B e C são os nossos coeficientes. Os coeficientes são números reais, ou seja, são números pertencentes ao conjunto dos números reais, e o coeficiente A tem que ser diferente de zero. Muita atenção, o A tem que ser diferente de zero. Se o A for igual a zero, não será uma função de segundo grau, pois nós não teríamos o x ao quadrado em sua forma reduzida, ok? Então vamos ver alguns exemplos de funções de segundo grau. Elas podem ser bem comuns, normais como a f de x, podem ser bem sem graças como a g de x, podem ser estranhas como a h de x, e também podem não estar em sua forma reduzida como a i de x. Aí vocês devem estar se perguntando, mas como isso aí é uma função de segundo grau? Eu não estou vendo o x ao quadrado aí. Aí eu respondo, simples. Se ela não está na forma reduzida, vamos passar ela para a forma reduzida. Essa aqui se chama forma fatorada da função de segundo grau, que nada mais é que uma multiplicação entre dois binômios. Sendo assim, nós podemos aplicar a distributiva. Aplicando a distributiva, ficaremos com o seguinte resultado. I de x igual a x ao quadrado mais 7x mais 12. Aqui está o nosso x ao quadrado. Beleza, mas qual a cara do gráfico de uma função de segundo grau? Essa aqui é a cara do gráfico de uma função de segundo grau. Ele é o gráfico da função de segundo grau mais simples possível, que é g de x ao quadrado, que a gente já viu aqui nesse vídeo, certo? A curva, esta curva do gráfico, ela é a nossa popular parábola, certo? Agora vamos aprender a construir o gráfico de uma função de segundo grau. Um primeiro detalhe importante que a gente precisa saber é sobre a concavidade da parábola, e ela é dada exclusivamente pelo coeficiente A. Se o A ele for maior do que zero, a concavidade é para cima. Se o A for menor que zero, a concavidade é para baixo. E se o A for igual a zero? Vou fingir que não ouvi isso. A diferente de zero, ok? Enfim, além disso, é importante que saibamos alguns pontos importantes para a montagem do nosso gráfico. Estes pontos são as raízes reais, se houver, e o vértice da parábola. Tá, mas o que são esses pontos? Simples, as raízes reais são os pontos, ou o ponto, em que a parábola intercepta o eixo x. Ok, porque eu dei a entender que nem sempre uma função de segundo grau terá raiz real? Simples, é porque nem todas as funções de segundo grau terão raízes reais, como neste exemplo aqui. A edição é boa, hein? Como vemos, no caso de f de x igual a x ao quadrado mais 1, o gráfico não intercepta o eixo x, a sua parábola não intercepta o eixo x, ou seja, não possui raiz real.
Mas como nós descobrimos se uma função possui ou não raiz real sem precisar olhar para o gráfico? Basta nós olharmos para o seu discriminante. O que é o discriminante? O discriminante ele é a seguinte fórmula: b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se o discriminante ele for maior do que zero, nós teremos duas raízes reais. Se o discriminante ele for igual a zero, nós teremos uma raiz real que será chamada de raiz dupla. Se o discriminante ele for menor do que zero, nós não teremos raiz real. Tá, mas como nós calculamos a raiz real de uma função? Nós igualamos o f de x a zero e então aplicamos a fórmula de resolução da equação de segundo grau. Essa aqui é a fórmula de resolução da equação de segundo grau. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2a. Se vocês prestaram bem atenção, vocês perceberam que o discriminante é esta parte aqui de dentro da raiz, certo? Por isso que, se o discriminante for zero, nós não teremos raiz real. Nós não temos como tirar a raiz de um número negativo nos números reais. Com isso, nós já temos dois pontos que são as raízes. Se não temos, esperem um pouco até acharmos o vértice da parábola. Com ele, eu ensinarei como achar outros dois pontos para poder montar o nosso gráfico, certo? Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Mas para isso, vamos liberar espaço no quadro. Para acharmos o nosso vértice da parábola, nós aplicamos menos b sobre 2a. Com ela, nós encontramos um valor para x, a coordenada x do nosso vértice. E com isso, a gente aplica na função e com esse valor, o valor que acharmos, nós encontramos a coordenada y do nosso vértice. Daí a gente pode marcar no gráfico. Calculando a coordenada x do vértice, no exemplo, nós teremos menos 3 meios. E esses menos 3 meios, a gente substitui o x da função e a gente vai obter que o y do vértice, no exemplo, é menos 1/4. Então, vamos marcar os pontos. Menos 3 meios entre o menos 1 e o menos 2, e o menos 1/4 entre a origem e o menos 1. E agora vamos calcular as raízes. Ao fazermos os cálculos, temos que as raízes são menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2. Já marquei aqui o vértice, então nós temos nossos 3 pontos. Vamos montar a nossa parábola. Acho que ficou bacana, hein? Não sei. Não põe muita fé, mas acho que está aceitável. Enfim, vamos supor que nós não tenhamos conseguido calcular as raízes reais da função. Como a gente faria para achar outros dois pontos? Nós já temos calculado a nossa coordenada x do vértice, certo? Então, a gente pega esse valor e soma 1. Tá? A gente pega esse valor, soma 1, o resultado a gente aplica na função e nós teremos uma outra coordenada y para este valor aqui, certo? Com isso daí, com as duas coordenadas, a gente marca o ponto no gráfico. Depois disso, a gente, ao invés de somar 1, tá? A gente subtrai 1. Subtrai 1, pega este valor, aplica de novo na função, vai ter outra coordenada x, etc. E tu marca no gráfico. Vai ter 3 pontos no teu gráfico. O vértice e esses dois outros pontos calculados. Tu vai conseguir montar a tua parábola, certo? Então é isso. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Espero que eu tenha conseguido sanar a dúvida de vocês. Até mais. Eu acho que eu daria um bom intérprete pro Thanos, hein?